Amém, meus amados irmãos? As crianças já foram para a salinha? Já, né? Amém? As crianças podem ir. Eu quero convidá-las nessa noite a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 15, texto bem conhecido por todos nós. Como eu tenho dito sempre aqui, semana passada foi uma exceção, porque o pastor Eduardo Luiz, que esteve pregando aqui, era o domingo missionário, dia do DIP, e hoje nós meditamos pela manhã sobre o teste social, prova que nós somos realmente do Senhor, um dos testes, né, que é o teste do amor. Eu queria, pensando nessa dinâmica que nós temos olhado, a gente só percebeu uma coisa: a simples leitura nessa noite, vai mostrar para nós, vai deixar assim mais ou menos evidente para nós, que o entendimento que João passa na epístola não é algo como muitas pessoas hoje querem trazer de novo, mas pelo contrário, é aquilo como ele disse lá, se você se lembrar do primeiro versículo que nós meditamos hoje de manhã, a mensagem que nós recebemos, que ouvimos dele desde o princípio, desde o início, é o quê? Que nos amemos uns aos outros. Você vai ver que é na convivência com Jesus, é nas palavras de Jesus, é no ensino de Jesus, que João extrai o seu ensino e passa o seu ensino à vida da igreja, aos filhinhos, aos irmãos que ele ama e que ele quer trazer informados da palavra de Deus, especialmente levando em consideração o perigo que estava correndo por causa do gnosticismo, que estava buscando entrar dentro da igreja com uma nova mensagem, né? Uma nova ideia, com uma nova filosofia, uma mensagem nova a respeito da maneira como as pessoas deveriam fazer para, de fato e de verdade, serem salvas, né? Então, eu quero que a gente olhe nessa noite. Você conhece esse texto, nós já ouvimos esse texto, mas eu queria que a gente lembrasse daquilo que a gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical e conseguíssemos perceber, Evangelho de João, capítulo número 15, que nós pudéssemos perceber algumas coisas que João diz lá, elas estão evidentes aqui. Só a leitura agora já vai evidenciar isso para nós. Amém? Então, todos abriram? Muito obrigado. Amém. Eu sou a videira verdadeira. Nós vamos ler até o verso 21. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, preste atenção, especialmente nesse versículo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando. O quê? Mais uma vez Jesus enfatiza: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa noite? Nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós suplicamos nessa noite que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e em nome do Senhor Jesus, vem derramar graça e conhecimento do Senhor sobre a nossa vida, através da sua palavra. Nós queremos aqui nessa noite que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se manifeste a nós, que o Senhor manifeste o conhecimento do Senhor, que o Senhor se revele através da sua palavra à nossa vida, para que assim nós possamos temer ao Senhor, amar ao Senhor e servir ao Senhor, e acima de tudo, permanecer no Senhor, em todo o tempo, para que a tua palavra se cumpra em nós e através de nós. Se propício a nós, nós suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite, dando-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e um coração quebrantado para receber a sua palavra. Se propício à nossa vida, nós clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa imagem da videira foi usada muito no Antigo Testamento para representar para nós, mostrar para nós, quando a gente lê o Antigo Testamento, a nação de Israel, o povo de Israel. Então, a nação de Israel era como uma videira que deveria ser frutífera, não é? Aqui, a mesma imagem, o Senhor toma ela, o Senhor Jesus, para dizer que Ele é a videira. E se nós olhamos para a palavra de Deus, não é difícil a gente entender que Ele é a cabeça do seu povo, né? Nós somos o corpo, não é? E Jesus Cristo é o cabeça desse corpo, mas Ele é a videira. Mas quando Ele diz aqui que Ele é a videira e nós somos os ramos, fica logo evidente para nós que nós estamos em Cristo. E o ramo que está em Cristo, o que se espera desse ramo que está em Cristo é que ele produza fruto. Diferentemente de algumas pessoas que interpretam, por exemplo, quando o ramo é cortado e lançado no fogo, isso é um juízo e essa pessoa não é salva, eu particularmente enxergo a Bíblia de outra maneira, olhando para esse texto, vou tentar, pela mesma ótica, enxergar com os irmãos nessa noite. Mas a primeira coisa é que o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e o Pai é quem cuida dessa videira e da produção dessa videira. Meu Pai é o agricultor. Então, o responsável pela produção é o Pai. Ele é tanto o cabeça do Filho, quanto é o cabeça da igreja, consequentemente. Certo? Agora, a primeira coisa que eu queria dizer é que isso dá para nós um senso de pertencimento. Eu disse hoje pela manhã que tem um grupo hoje que é denominado desigrejado, e que estão fora da igreja, que entendem que eles não precisam mais estar numa comunidade, presentes num lugar como esse, assentados como nós estamos, juntos como nós estamos, congregando na presença de Deus. Eles entendem que lá na casa deles podem prestar um culto, eles podem servir a Deus,
E é engraçado que, nesse caso, não se preocupa muito com aquilo que essas vidas vão produzir para o Senhor. Ele só preocupa num contexto em que eles viverão inseridos, em que tem em vista simplesmente um culto familiar ou pessoal, ou individual às vezes, né? Às vezes familiar que se presta ali, mas um culto infrutífero, porque a ideia não é de produzir alguma coisa para promover ajuntamento, ou seja, nós vamos sempre estar aqui, mas só a gente. Isso aqui não vai crescer, isso aqui não vai se expandir, isso aqui não vai reverberar, entende? É como hoje, pode até ser feito isso pelo Instagram, mas estar junto, contato, relacionamento, a gente não vai ter. Vocês estão entendendo? Aqui Jesus está dizendo que a coisa é diferente. Quando ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, primeiro ele diz que o pai é agricultor, mas se ele é a videira e nós estamos nele, logicamente nós temos uma função estando ligados nele. E ele diz aqui, olha, todo ramo que estando em mim, Jesus já vai falando diretamente do fato de nós estarmos nele e sermos ramos ligados à videira. Então ele diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A ideia é sempre o fruto, mas preste atenção, às vezes a tradução aqui do corta, ela não é bacana, porque a palavra no grego, no original aqui, a ideia que se tem é de levantar, não é literalmente de cortar. O que significa? Se você olhar para uma videira, eu tive uma videira, quando eu morava na casa da minha avó, ela tinha uma videira no fundo do quintal, e a videira é o seguinte, os ramos delas tem, que correm, são ramos longos, né? Ele tem que sempre estar no lugar alto, e sempre bem postados, um não pode encobrir o outro, para que o sol bata ali e haja aquela produção bacana. Então o que acontece? Tem uns ramos, e especialmente os últimos, que saem lá de perto do caule, ali, da raiz da videira. O que você tem que fazer quando eles nascem? Você não pode deixar eles lá, você tem que pegar eles, à medida que, se eles ficarem no chão, eles vão ficar empoeirados e não vão produzir nada. Ainda que eles tenham folhas, eles não irão produzir. Mas como a ideia é produzir, pega ele e amarra nos que já estão crescendo para cima. Para o quê? Para que ele cresça junto com eles e assim ele se expanda junto e se espalhe. Já viu que as pessoas que plantam a videira, a vizinha nossa também lá plantou, e ela fazia isso por cima da casa dela, foi colocando as coisas assim, para aqueles ramos se espalharem, para que houvesse o quê? As uvas. Para que houvesse a produção. Estão entendendo? Então o corta aqui, no original, dá essa ideia, ele levanta ele trabalha nele de uma maneira que ele chegue ao propósito que Deus tem com ele, que é a produção do fruto. Mas que já está dando fruto, ou seja, aquele que cresceu de um modo natural, e acho interessante isso, há pessoas na igreja diferentes, umas crescem naturalmente, outras têm mais dificuldade. E quando a gente tem dificuldade, presta atenção à importância de estar junto, a gente precisa ser amarrado a alguém, entende? A gente não cresce sozinho. Alguns se desenvolvem, mas outros têm mais dificuldade. E a gente não pode deixar de lado, Jesus não deixa de lado quem de repente está numa situação desfavorável, que é o ramo que cresce lá embaixo, e que de repente vai arrastar no chão e não vai estar lá em cima para produzir fruto. O que ele faz? Ele amarra ele num ramo produtivo para que ele possa produzir também. Entende a questão da mutualidade? De fazer as coisas juntos? E quem vai ter esse ramo amarrado nele, precisa amar. Se não amar, não tem paciência para ter esse que parece uma dificuldade para poder produzir alguma coisa. Então, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí o Senhor Jesus disse, de um modo geral, o povo de Jesus, a igreja de Jesus, ela já está limpa. Ela está limpa por quê? Por causa da palavra. O que limpa a nossa vida, o que purifica a nossa vida, é a palavra de Deus. E ele diz para os seus discípulos, vocês já estão limpos. Por quê? Porque ele tem limpado eles durante todo esse tempo de ministério. A gente bem sabe que o Evangelho de João é o Evangelho que não relata o ministério de Jesus de modo integral, como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que relatam o ministério terreno de Jesus, depois vão para o fim da vida de Jesus. Não, o Evangelho de João, a partir do verso número 11, capítulo de número 11, 12, Jesus já está indo para a sua última semana de vida, os últimos instantes da sua vida. Então aqui, é pouco antes de Jesus ir para o Getsêmani, e depois ele ser capturado, e depois ele ser morto.
Vocês estão entendendo? E olha que nós estamos ainda no capítulo 15. Então, o que acontece? Jesus, durante todo o seu ministério terreno, até essa última semana da sua vida, ele veio limpando a vida desses discípulos pela palavra que ele pregou para eles, pelo evangelho que ele comunicou para eles, mas não simplesmente uma palavra em termos de uma mensagem. Lembra o que eu disse para vocês hoje de manhã? O evangelho é uma pessoa, não é simplesmente uma mensagem filosófica, o evangelho é uma pessoa. Entende? Então, Jesus limpou a vida deles pela palavra, mas uma palavra que podia ser vista, entendida, compreendida, especialmente através da vida de Jesus, do exemplo de Jesus, do testemunho de Jesus. Então, a vida de Jesus é quem purifica a nossa vida. Por que hoje nós somos purificados? Está concorrendo comigo. Criança é uma maravilha, é uma bênção. Então, veja bem, nós somos limpos pela pessoa do Senhor Jesus, mas como nós enxergamos, como nós conhecemos, como nós entendemos a pessoa do Senhor Jesus? Através da sua palavra. Então o evangelho de Jesus é uma comunicação feita em amor, é uma comunicação feita em graça, em bondade, em misericórdia. Então ele falou assim, olha, para vocês produzirem o fruto que se espera de vocês, a palavra já tem limpado vocês. E a gente sabe que Jesus, como está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele é a palavra, o verbo encarnado. Vocês estão entendendo? Ele é a revelação de Deus. Então ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho, que vocês têm recebido, que eu tenho falado para vocês, que eu tenho pregado para vocês, que eu tenho ensinado para vocês. Então, todo o tanto que a gente conhece da Escritura, isso é maravilhoso. A Escritura, ela transforma a nossa vida. A Escritura, ela purifica a nossa vida. O conhecimento da palavra de Deus e a disposição do coração em obedecer à palavra de Deus transforma a nossa vida, limpa, purifica a nossa vida. Então Jesus para eles, e Jesus está fazendo um intensivão com eles de 3 anos, juntos aqui, ensinando, caminhando, mostrando, evidenciando, dando testemunho, dando exemplo. Então ele disse, olha, vocês já estão limpos. Então a palavra de Deus tem esse poder de limpar a nossa vida. E ele disse para os discípulos, apesar de tudo que vai acontecer na hora do Getsemane, ele disse, mas vocês estão limpos. E a prova vem depois, eles realmente estavam limpos pela palavra que ele havia pregado a eles. E aí o que acontece? Jesus começa a dizer uma série de permanecei ou permaneça, se permanecerdes, pelo menos 11 vezes, 11 vezes, é isso mesmo? Eu não lembro agora direitinho, mas até o versículo de número 11, acho que 10 vezes Jesus vai dizer isso. Primeira coisa que ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, o ramo para produzir fruto não pode estar desligado da videira, ele tem que estar na videira. E como a ideia do agricultor, que é Deus, é que os ramos ligados na videira produzam frutos, ou seja, ramos somos nós, somos discípulos. Então, veja bem, a ideia, o propósito, o ideal de Deus, o agricultor, é que o povo de Deus, os ramos ligados na videira que é Jesus, eles produzam fruto. E aí o que acontece? Ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E eu fico pensando aqui, esse permanecer de Jesus em nós, e o nosso permanecer em Jesus. O permanecer em Jesus passa por aquilo que nós estudamos na semana passada, ou seja, obediência. Nós estamos limpos pela palavra que nós temos recebido, mas o fato é, nós precisamos permanecer em Cristo, permanecendo na sua palavra, vigiando na vida, para vivermos uma vida em obediência à palavra de Deus. É assim que se permanece em Cristo. E esse permanecer pressupõe uma relação, não é uma obediência simplesmente a um mandamento que a gente não entende bem, de alguém que a gente não conhece bem. Não, é a palavra da sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus revelada ao coração do homem. Então, e essa revelação vem para nós expressa através de uma ação de amor maravilhosa, de uma doação da vida em favor da nossa vida. O que ele fez pelos discípulos, o que ele fez pelo seu povo. Então, quando ele diz permanecer em mim, significa permanecer no ensinamento da sua palavra, permanecer num relacionamento próximo com ele, permanecer em oração, permanecer em devoção, em dedicação, permanecer em mim. Vocês estão entendendo?
Não é simplesmente, não é permanecer na igreja, não é estar presente nos cultos, porque há pessoas que estão presentes nos cultos da igreja, mas que não estão em Cristo, não estão permanecendo em Cristo, não vivem uma vida em Cristo. Estão entendendo? Jesus está dizendo permanecer em mim, Ele não está identificando nenhum lugar geográfico, Ele está apontando para Ele: permaneçam em mim, e se vocês permanecerem em mim, eu também permanecerei em vós. E essa permanência de Jesus em nós é no sentido de fazer com que Ele, estando em nós, nesse sentido, haja em nós fruto para a glória de Deus. Entendem? A obediência leva à produção do fruto, o amor leva à produção do fruto. A gente vai ver isso. Agora veja bem, eu sou a videira, vocês são os ramos, bem definido para nós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O grande problema de Jesus dizer isso aqui para nós é um questionamento. Aí eu olho para a minha vida, eu tenho que ver o que tem acontecido a partir da minha vida para a glória de Deus. Porque se o propósito dele é que eu e você, que nós somos ramos ligados na videira, e como ramos ligados na videira, nós venhamos a produzir fruto, nós temos que olhar para a nossa vida e ver o que tem acontecido na nossa vida que nós podemos identificar como fruto. E aqui tem algumas coisas que nós podemos observar que identificam para nós fruto. O fruto, é lógico, para mim o principal do fruto é especialmente a nossa vida como instrumento para alcançar outras pessoas para o Evangelho. Entende? É a produção de frutos quando de nós, como igreja, ou como povo, ou como pessoa individual, como membro individual, como membro na coletividade, a gente se esforça para alcançar o perdido, está entendendo? Ou seja, na minha vida, quando eu estou vivendo fora aqui do corpo, eu estou vivendo minha vida cotidiana, quando tenho uma oportunidade, eu quero que Jesus seja conhecido através da minha vida, eu quero produzir algum fruto. Quando eu estou no meio da coletividade, tem ações em que a gente pode se envolver nela, para levar o Evangelho de Jesus, a gente quer estar junto, a gente quer estar perto, a gente quer participar, a gente quer orar, a gente quer contribuir, a gente quer pregar, a gente quer anunciar, a gente quer fazer alguma coisa, porque a gente quer levar o Evangelho. Vocês estão entendendo? Agora, não é só isso. Eu considero esse a principal evidência de fruto, mas há algumas outras coisas. A própria obediência é um fruto que é produzido em nós quando nós observamos a palavra de Deus, mas especialmente essa obediência molda em nós uma coisa que é importantíssima e que hoje tem faltado muito no meio do povo que se diz crente, porque há um discurso bacana, mas que não é comprovado pela vida, entende? É aquilo que a gente costuma dizer, é o divórcio entre a prédica e a prática, entende? Então, o que acontece? Caráter, um fruto que Deus produz em nós é caráter, é a capacidade de nós sermos sempre a mesma pessoa, independente de quem esteja perto, independente das circunstâncias. Caráter. A gente não tem um caráter volúvel. A gente não é uma pessoa perto de alguém, outra pessoa perto de outra alguém, e outra pessoa perto de outra alguém. A gente é sempre a mesma pessoa, porque o caráter que é forjado em nós é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Esse é mais um dos frutos. Então, é a gente permanecer nele, como ele diz aqui, olha, quem permanece em mim ou nele, se dá muito fruto. Então, essa coisa acaba se tornando abundante na nossa vida, tanto as boas obras, quanto o caráter, quanto a disposição para levar Cristo Jesus à vida das pessoas, e Jesus diz que isso acaba sendo produzido em abundância, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é o referencial da nossa vida, Jesus é aquele para quem nós olhamos e esperamos que a nossa vida seja moldada a partir dele. O projeto da vida é ser como Jesus, é nos parecer com Jesus. Já citei para vocês aqui o texto de Romanos 8, 29, que diz, e vos predestinou a fim de que vades, melhor dizendo, e vos predestinou para serdes conformes à imagem do seu Filho. Esse é o projeto do agricultor. Entende? Sendo nós ramos ligados na videira, o que o agricultor quer? Que esses ramos sejam como a videira, produzam frutos.
Assim como Jesus produziu esses discípulos como fruto, os discípulos precisam produzir outros frutos. Mas sem estar na videira, sem estar em Cristo Jesus, nós nada podemos fazer. O ramo, veja bem, se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, verso número 6, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Eu, particularmente, nos meus estudos, no meu entendimento, eu não entendo que Jesus está falando aqui de um juízo de pessoas que vão se perder eternamente, não é isso. Muito pelo contrário. Jesus aqui está falando de pessoas salvas, pessoas alcançadas pela sua graça, mas que não produzem fruto, que são mais ou menos como aquela figueira que Jesus passa por ela um dia, e ele não consegue achar nenhum fruto nela, mas ela está ali para isso. Ela não está ali para ser uma árvore ou uma planta bem ornada. A figueira não está ali para ser isso. Ela não está ali para produzir folhas bonitas, para vicejar, e que a gente olha e fala que árvore bonita. Quando a gente olha para um ipê e vê aquelas florzinhas, aquela coisa daquela cor, aquilo lá é feito para admiração, mas ninguém espera chegar no ipê e obter dele um fruto, não é? Para se alimentar. Mas quem chega numa figueira espera chegar nela e obter aqui um fruto para se alimentar. Jesus chega nela, ele não encontra nenhum fruto. O que ele diz? Espera ela se secar, e ela se seca, nunca mais haja fruto de ti. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto aqui desse versículo 6. Aqueles que vão vivendo a vida cristã e vão amarrando a vida cristã, e vão empurrando a vida cristã, e vão macegando na vida cristã, chega de um ponto que Deus não conta mais com ele. Essa pessoa fica, de certa forma, queimada para servir ao propósito de Deus para alguma coisa. Esse é o ponto. Porque o que se espera de alguém estando na igreja é que ele produza fruto. É que ele seja uma bênção para a vida de outras pessoas. Que a sua vida represente algo importante da parte de Deus para a vida de outras pessoas. Então, quem, estando em Cristo, não produz, não desenvolve, o que acontece? Chega num ponto que Deus não insiste mais. É do Senhor. E se a gente vê, a gente sabe que isso vai acontecer. Algumas pessoas, o Edson Teixeira, eu gosto muito de ouvir ele falar desse texto. Quando ele fala desse texto é muito bacana, porque ele diz, olha, ele diz que quando certas pessoas chegarem lá na eternidade, diz que o anjo vai chegar perto dele, cheirando assim, né? Rapaz, mas foi por pouco, hein? Quase que você não entra aqui. Há pessoas que vão chegar dessa forma. Infelizmente, porque viveram a sua vida para si mesmos. Eles não viveram a vida para a glória de Deus. São crentes, vão entrar na eternidade, mas não pensam na vida em termos do propósito de Deus para ela. Aquilo que Deus a designou para realizar, aquilo que Deus chamou ela para ser, aquilo que Deus pode colher da sua vida para a sua glória. E aí, o que queima essa pessoa, quem faz isso é Deus. Ele será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Quem faz isso é Deus, não é a gente. A igreja, ninguém faz isso. Ninguém tem o poder de fazer isso com ninguém. É Deus que faz isso. E aí essa pessoa é mais ou menos como está escrito lá, quando Jesus está falando em Mateus, no capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Ou quando ele diz, vós sois o sal da terra. O sal, a gente sabe as propriedades dele, né? Ele tem especialmente a propriedade de conservar e de temperar. Mas se ele se tornar insípido, para que ele presta? Para mais nada, a não ser para ser o quê? Pisado pelos homens. Está queimado, não tem mais utilidade. Caso a luz que há em ti, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocar ela num lugar embaixo, mas como aqui, num lugar alto, para iluminar todos que estão no local, não é? Mas caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então é assim que você consegue enxergar esse texto aqui. Você olha para ele e diz, olha, eu preciso enxergar a minha vida e como que ela está desenvolvendo. Se ela está desenvolvendo para cumprir o propósito de um ramo ligado na videira.
a produção do fruto. Se a minha vida serve para os propósitos de Deus e para a realização da sua vontade e manifestação da sua glória. Esse é o ponto. E aí, ele disse assim, olha, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, olha que bênção, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, o detalhe aqui, é lógico, a gente sabe, se a gente abre a palavra de Deus lá na primeira epístola de João, se não me engano, capítulo 5, versos 14 e 15, a gente sabe que é alguma coisa segundo a vontade de Deus. Mas isso não é problema para o ramo ligado na videira, que é limpo pela palavra e permanece na palavra. Por quê? Veja bem o que o texto diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Significa que essa vida é uma vida moldada pela palavra de Deus. Ela existe a partir da palavra. Não é uma vida que vai simplesmente lançar pedidos egoístas ou pedidos sem lógica, sem nexo, sem contexto para Deus. Mas é uma vida que sabe o que pede a Deus. Por quê? Porque ele é alguém que permanece em Cristo, está numa relação muito próxima dele, e é alguém que vive em obediência, permanece na palavra. Estão entendendo? É alguém que tem a vida moldada pela palavra de Deus. É sério mesmo. Quando a gente tem uma vida moldada pela palavra de Deus, geralmente a gente tem dificuldade de se dirigir a Deus para pedir alguma coisa para a gente mesmo. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade. Eu creio que eu luto aqui na minha vida para ter essa vida moldada a partir da palavra de Deus, na relação com a esposa, na relação com as filhas, na relação com os irmãos, com os amigos, em toda a relação da vida, com os de fora. Mas quando você tem essa relação desenvolvida com Deus, você tem dificuldade, inclusive, de colocar alguma coisa sua pessoal diante de Deus para pedir. Geralmente os desejos são relacionados à glória de Deus. E a gente não esquece isso. Quando a gente vai pedir, a gente tem em vista, acima de tudo, a glória de Deus. Até quando a gente tem uma necessidade pessoal, a gente não quer que essa necessidade seja satisfeita, como eu já preguei aqui outras vezes, tendo uma finalidade em nós mesmos. A gente quer que essa necessidade seja satisfeita, acima de tudo, para que Deus nela seja glorificado. E se Deus nela não for glorificado, Ele também não precisa satisfazer. Vocês estão entendendo? É quando a gente tem a coragem de chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu tenho um desejo de tal coisa. E se for para a sua glória, abra a janela do céu e me concede. Mas também não é para a sua glória, o Senhor não precisa. Porque eu quero na minha vida aquilo que glorifica o Senhor. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Permaneço nele, vivo nele. Tenho minha vida a partir dele. Eu ando segundo a palavra. Eu quero viver de acordo com a palavra, apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas. Essa é a nossa vida. Você quer que a vida aconteça para a glória de Deus. Mesmo sendo limitados, mesmo sendo frágeis, tentados pelo pecado, mas tendo, como nós já estudamos lá, a divina semente em nós, ou seja, uma nova natureza que vive em nós hoje, um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Cristo, de Deus em Cristo, ou na face de Cristo. O que acontece? A gente quer ter uma nova vida, e essa nova vida é para a glória de Deus. Estão entendendo? E aí o que ele diz aqui? Se permanecerdes em minhas palavras permanecerem em vós, o que vocês acham que vão ser os nossos pedidos? Não vão ser recheados de egoísmo, mas acima de tudo, de coisas que a gente deseja para a glória de Deus. E aí, Jesus volta à questão do fruto mais uma vez. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos ou meus seguidores. Ou seja, ser discípulo não é uma coisa fácil, não. Jesus, até o último momento, teve que suportar esses discípulos aqui, para depois eles se tornarem discípulos de fato, ou seja, produzirem fruto. Mas foi muito difícil. A trajetória do discípulo ela não é fácil. Por quê? Porque o discípulo, via de regra, tem que passar por uma moenda. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? O discípulo ele tem que ser trabalhado. O que Jesus fez com esses discípulos aqui? Primeiro, arrancou eles da vida deles, da profissão deles, do trabalho deles, para que eles pudessem produzir o fruto. E depois, eles tiveram que viver uma vida, segundo Jesus disse que era para eles viverem, na dependência dele, nas ordenanças dele, para que eles pudessem produzir o fruto. Então, Deus, para produzir o fruto através da nossa vida, às vezes nos submete a uma moenda. É mais ou menos aquela porta estreita que está escrita lá em Mateus. O caminho da perdição é largo e as pessoas acabam entrando por ele.
Mas o caminho do discipulado, e é disso que fala aquele texto não fala de salvação não, viu? Se algum dia você estiver pregando o evangelho para alguém, não diga para a pessoa que não conhece a Cristo, entre pela porta estreita, porque a porta da perdição, aquele texto não é texto evangelístico, o sermão do monte é todo para os crentes, que define os crentes e mostra para os crentes o caminho que eles devem andar, por onde eles devem seguir, entende? Então, quando Jesus disse lá, entrai pela porta estreita, essa é a porta do discipulado, essa é a porta do serviço cristão, e essa porta do serviço cristão, ela é apertadinha, ela é estreita, eu diria até que é impossível de passar por ela, a gente só passa pela graça de Deus, mas passando por essa porta estreita, é aí que a gente produz fruto, e é aí que a gente se torna de fato e de verdade seguidores de Jesus nesse mundo. Há muitas pessoas que se contentam apenas com o rótulo de ser evangélico, de ser crente. Isso não deve satisfazer o nosso coração. Nós somos chamados para ser seguidores de Jesus, para ser imitadores de Cristo Jesus sobre a face dessa terra. E é disso que ele está falando aqui. E assim vos tornareis meus discípulos. Mas a gente faz uma pergunta, mas eles já não eram discípulos de Jesus? Já não estavam seguindo Jesus? Mas ainda não tinham chegado no fruto. Eles ainda não tinham produzido nenhum fruto. Estão entendendo? Eles estavam realmente seguindo Jesus, mas ainda não tinham produzido nenhum fruto. A partir da produção, eles poderiam ser identificados com ele como seus discípulos, como seguidores, como de fato foram. Inclusive foram chamados de quê? De cristãos, por causa de Cristo. Veja bem, aqui no verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Lembra do que nós lemos hoje de manhã? Amor pressupõe o quê? Doação. Jesus amou e deu a vida. Ele diz que o Pai o amou. E como o Pai, eu acho isso aqui maravilhoso. Maravilhoso para a gente entender o amor que a gente deve ter, que deve tomar o nosso coração, que nós devemos nutrir e que nós precisamos buscar a Deus para a gente chegar a isso. Mas veja bem, como o Pai me amou, também eu vos amei. E ele diz, permanecei no meu amor, no amor com que ele nos amou. E esse amor que Jesus nos amou, qual que é o amor com o qual Jesus nos amou? O amor sacrificial, ele deu a sua vida pela nossa vida. Jesus não veio a esse mundo para viver uma vida para si, ele veio a esse mundo para viver uma vida por nós. Ele viveu por nós, e especialmente, aqui estamos celebrando a ceia do Senhor hoje, ele morreu por nós, ele deu a sua vida em resgate da nossa, ele deu a sua vida para poder redimir a nossa, ele deu a sua vida para poder nos reconciliar com Deus, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser justificados da nossa culpa, da culpa do nosso pecado diante de Deus. É assim que ele nos amou. Jesus está dizendo, permanecei no meu amor. E ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Veja bem que o amor, a permanência no amor, ela passa por aquilo que nós temos estudado na primeira epístola de João, pelo teste moral, ou seja, da obediência, da permanência na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, naquilo que Deus traz para nós como ordenanças. Então a gente olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não existe esse negócio de permanecer no amor simplesmente com palavras melosas, mas não, é uma coisa muito racional. Eu preciso levar em consideração a palavra de Deus, esse livro. E à medida que a gente permanece nesse livro, é que a gente permanece no amor de Deus, no amor de Cristo. Assim como também eu tenho, veja bem, assim como também Jesus está dizendo para os discípulos, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus, ele cumpriu toda a lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei,
toda a ordenança, todos os mandamentos de Deus. Jesus permaneceu em todos eles, jamais se apartou de qualquer um deles. E andando dessa maneira também jamais se apartou do amor de Deus. Então o que nos faz permanecer no amor de Deus, nesse entendimento, nessa compreensão, especialmente da maneira que leva à produção do fruto, é permanecer nos mandamentos. O que significa que nós precisamos conhecer esse livro profundamente, ardentemente, urgentemente. Nós precisamos conhecer o livro, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu poderia simplesmente ajustar uma mensagem, tirar uma temática daqui e pregar nessa noite. Eu estou fazendo diferente. Eu estou seguindo com os irmãos aqui versículo por versículo nessa noite, para que a gente possa perceber as nuances dessa realidade, de como é importante a palavra de Deus para a nossa vida, do quanto nós precisamos dispor o nosso coração para conhecer a palavra de Deus, se nós queremos permanecer no Senhor e no seu amor, se nós queremos que a partir da nossa vida alguma coisa boa aconteça para a glória de Deus, algum fruto seja colhido a partir da nossa vida para a glória de Deus. E o Senhor Jesus, no verso número 11, diz assim, olha bem, olha o caminho da felicidade aqui. Jesus está traçando para você e para mim, nesse versículo de número 11, o caminho da verdadeira felicidade. Na verdade é tudo que ele disse até agora, mas ele vai definir isso agora. Olha bem, tenho-vos dito essas coisas, e essas coisas não estão só no capítulo 15, capítulo 14, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 11, ele diz, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O gozo de Jesus é completo. Se eu perguntasse para você, qual é a grande alegria de Jesus, o Filho? Olhando para a palavra de Deus, você diria que é quem? Qual que é a grande alegria do Filho? O Pai, não é verdade? A alegria de Jesus era tudo que ele está dizendo aqui, olha, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor eu permaneço. E ele diz, olha, eu tenho dito essas coisas para que o gozo que há em mim esteja em vocês também, para que o meu gozo, aquilo que traz ao próprio Jesus gozo e prazer, esteja em nós. O que traz gozo e prazer ao Senhor Jesus é o seu Pai eterno. Deus, o Pai, é a grande alegria, o grande prazer do Filho, e Ele vive para lhe ser obediente todos os dias. Ele permanece na sua palavra, nas suas ordenanças, e Ele tem o prazer de dizer que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele comunica, Ele não o faz por si mesmo, mas Ele faz em obediência ao Pai. Aquilo que Ele ouviu, aquilo que Ele recebeu do Pai, é o que Ele transmite, e Ele transmite não só o conhecimento do Pai, mas Ele transmite essa afeição do Pai pela nossa vida. Por quê? Porque o Pai é um agricultor, o Pai que cuida da videira e consequentemente cuida dos ramos. Mas Jesus está dizendo para nós assim, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que o meu gozo esteja em vocês, em vós, e o vosso gozo, a alegria de vocês seja completa. Irmãos, isso aqui é felicidade. O problema é que as pessoas querem encontrar a sua felicidade nas coisas, nos eventos, nos momentos, e não aonde ela está. A felicidade está nessa relação maravilhosa que nós temos o privilégio, como povo de Deus, de desfrutar com o Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos, mesmo nesse mundo, ter um gozo completo. Eu imagino isso, olhando para quem? Para a vida desses discípulos, que depois se tornaram discípulos, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, sofreram, foram humilhados, foram açoitados, foram apedrejados, foram degolados, foram mortos, mas nunca se apartou do coração deles
o gozo completo da presença do Senhor na vida deles. Ele sabia que eles estavam fazendo aquilo de que maneira? Em obediência ao mandamento. Paulo, quando estava na prisão, disse: olha, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, não é porque eu sou um mau caráter, não é porque eu sou um bandido, não é porque eu sou um assassino, não é porque eu fiz alguma coisa errada, cometi algum crime, não, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por causa dele é que eu estou aqui. Mas aí você ia ver se ele estava chateado, triste, abatido. Não, mesmo no último momento da vida ele consegue erguer a cabeça e caminhar para o martírio, sabendo que ele estava indo encontrar com o Senhor. Alegria ultra circunstancial. Essa alegria nós só encontramos nessa relação com Deus. O Maico Fernandes aqui, o Maico, nosso irmão, postou, e hoje eu fui lá, eu estava dando uma lida no texto aqui, à tarde fui lá ver se ainda estava no seu Instagram, se já tinha tirado. Não tinha tirado, já tinha passado o tempo, né? Só fica 24 horas. Mas o Michael, ele colocou um story lá no Instagram, do André Agassi, quando ele ganhou o primeiro título de Grand Slam dele. Grand Slam são os 4 torneios mais importantes do ano que acontece no tênis. Nesse momento está acontecendo o segundo deles, que é o Roland Garros, que é na França. Eu não lembro onde é que o André Agassi ganhou o primeiro. Eu não sei se foi no US Open ou se foi no Australian Open. Esse é os outros 2 e o outro é o Wimbledon, que é na Inglaterra. São os 4 torneios de tênis mais importantes do mundo que acontecem no ano. Aí tem vários outros, mas esses são os mais importantes. Ele disse que quando ganhou o primeiro, eu acho interessante isso, ele não viu diferença nenhuma em ganhar o primeiro de ter perdido o primeiro. Não, ele não conseguiu enxergar a diferença. Eu achei interessante aquilo, eu estava pensando na mensagem aqui, exatamente nesse texto, do gozo completo, porque de repente se eu perguntasse para você aqui nessa noite, o que você nessa hora, se recebesse, ia encher seu coração de gozo, ia ficar feliz, de repente um desejo que você tem, uma casa que você deseja ter, um carro que você deseja ter, um filho que você deseja ter, uma esposa que muitos querem encontrar, um esposo que muitas querem encontrar. Talvez a gente pense assim, olha, quando isso acontecer, quando essa emoção chegar, quando eu conseguir isso que eu tanto almejo para a minha vida, se eu jogar na Mega Sena, que se tiver acumulada 100, 200 milhões, e eu for ganhador sozinho, quando acontecer, isso vai encher meu coração de gozo. Vai ser igual o André, aí eu estava pensando, igualzinho o André Agassi disse. Quando você passa para dentro da casa, vive uma semana dentro dela para você ver. Quando você começa a dirigir o carro, anda nele uma semana para você ver. Quando você consegue o emprego dos sonhos, trabalha nele uma semana, depois de um mês. A única diferença é que talvez a remuneração vai ser melhor no final do mês. Mas pode ter certeza, essa alegria não vai ser completa. Jamais será. Você pode ter o que você quiser na vida, eu posso ter o que eu quiser na vida, isso jamais preencherá nosso coração da maneira que Cristo Jesus preenche. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos aqui. Você pode experimentar os melhores prazeres, os melhores lugares, as melhores coisas desse mundo, nada se compara ao gozo que é trazido ao coração pela presença de Jesus, pela palavra de Jesus, pela vida de obediência, pela vida voltada para Deus e para a sua glória. Nada se compara. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Só Jesus pode trazer completude, plenitude ao nosso coração, ao nosso existir. Eu entendo, eu preciso fazer essa pausa aqui, eu entendo que muito disso é necessário ser ouvido hoje, porque tem muitas pessoas hoje tristes, abatidas, sofrendo por causa de expectativas frustradas. E as suas expectativas frustradas abateram a sua alma, às vezes está adoecendo a sua alma, daqui a pouco está somatizando e está desenvolvendo alguma enfermidade no corpo, algum problema no corpo, no físico, algum desânimo, uma depressão, uma coisa assim. Você está entendendo? Por quê? Por causa de expectativas frustradas. Esperança colocada de realização em coisas que, mesmo que se realizem, jamais trarão essa plenitude ao nosso coração. A única coisa que traz plenitude ao seu e ao meu coração
é Jesus Cristo de Nazaré. Estão entendendo? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele te faz pleno. Ele te dá tudo que você precisa. Ele te dá uma paz com Deus que é inigualável. E acima de tudo, como nós vamos ver aqui, te faz seu amigo. Amigo dele. Tenho-vos dito essas coisas, né? O meu mandamento é este. Presta atenção. Jesus vai falar aqui a mesma coisa que João disse lá. A mensagem que recebemos dele desde o princípio é esta. Jesus está dizendo, vai dizer da seguinte forma: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Lembra do versículo 11 que nós lemos hoje de manhã? Jesus está dizendo aqui: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aí ele vai emendar dizendo: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Jesus está dizendo aqui, para nós, algo muito especial. O mandamento a gente já estudou hoje de manhã. Então, o mandamento é amar uns aos outros. A gente evidencia na vida que nós amamos a Deus, que nós permanecemos em Deus, na sua palavra. De que maneira? Amando os irmãos, passando pelo teste social, amando os irmãos. E aí, Jesus vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos. Entende? Veja bem, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Aí o verso 15 ele vai dizer: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que Jesus está querendo dizer aqui com essas palavras? O servo é o seguinte: se você é um empresário, se você tem uma empresa, se você tem um funcionário que trabalha para você, ainda que você não tenha empresa, mas tem um funcionário que trabalha para você, ou funcionários que trabalham para você, as ordens que você dá para ele em relação à empresa não dizem respeito a uma relação que você tem com ele. Diz respeito a uma relação de trabalho, meramente. Aqui é o seguinte: trabalho é esse, você tem que fazer isso. E se você não fizer isso, eu te mando embora. Não tem relação nenhuma. Estão entendendo? É lógico que nós, como crentes, procuramos desenvolver relação nos nossos trabalhos, né? Não é verdade? Agora, veja bem, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu já não vos chamo servos, porque o servo ele não sabe de nada do que faz o seu senhor. Vocês são amigos. Então, eu não estou dando a vida por servos, eu estou dando a vida por amigos. Vocês são meus amigos, mas tem uma condicional. O que evidencia que vocês são meus amigos é que, como meus amigos, vocês guardam a minha palavra, vocês guardam os meus mandamentos, vocês fazem o que eu ordeno que vocês façam, e assim vocês se tornam meus amigos. Há pessoas que querem, ou que se acham amigos de Jesus, mas não fazem o que ele ordena. Acham, e hoje nós estamos vivendo uma modinha, né? A modinha é de pressupor uma intimidade com Jesus, que eu já tive que sofrer isso algumas vezes, até que na igreja: eu quero vestir as suas camisas, Jesus, eu quero calçar seu chinelão, Jesus, eu quero me enrolar nas suas toalhas, Jesus, eu quero, não sei, quer mostrar uma intimidade que não existe. A intimidade com Jesus não é provada por calçar o chinelo dele, de vestir a camisa dele, enrolar na toalha dele, não. A intimidade com Jesus é provada por obedecer a sua ordem. A amizade com Jesus é fruto da obediência. Vós sois meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno para vocês. Se vocês fizerem o que eu mando para vocês. E eu dei a minha vida por vocês, para que vocês façam o que eu mando. É mais ou menos o que diz o contexto. O que se espera de nós é o quê? A obediência que leve ao fruto, certo? Então, meus amados irmãos, esse amigo de Jesus passa por obediência às suas ordens.
Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, nós somos um povo escolhido por Deus, eternamente por Deus, antes da fundação do mundo, escolhidos por Deus, para pertencermos ao Senhor, e o propósito do Senhor ao nos escolher, é que a nossa vida redunde em fruto para a glória de Deus, e esse fruto permaneça, e assim o que nós pedimos ao Pai, eu penso que esse pedir ao Pai aqui vai de encontro a todo esse contexto. Os pedidos ao Pai aqui vão passar por aquilo que é necessário para a produção do fruto, para a realização da vontade de Deus. E tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E aí Jesus termina essa sessão dizendo assim: isto vos mando. Presta atenção. Vamos voltar ao que Jesus disse. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Não é isso que Jesus disse? Verso número 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se no nosso meio, na nossa vida de comunidade, vida de povo de Deus aqui, de igreja, a gente não ama uns aos outros, a gente também não é amigo de Jesus. Lá João diz que a gente nem mesmo o conhece. Deixa eu te falar, vou dizer a mesma coisa que eu disse de manhã. Não existe igreja lá na sua casa, você vivendo a sua vida lá, você vivendo a sua vida longe desse corpo aqui, ó. Ou os irmãos que congregam em outras igrejas estão ligados ao corpo de Cristo lá. Não existe, não existe, não existe. Vida cristã é vida de comunidade. Vida cristã é vida de corpo, e corpo não anda separado, anda junto. Eu creio que ninguém aqui deixou nenhuma parte do seu corpo lá na sua casa hoje. Você trouxe tudo. Está tudo aqui, não está? Corpo é assim. Essa é a ideia. Ajuntamento, está junto. Por isso que a pandemia é ruim demais quando a gente não pode reunir, quando tem um lockdown, a gente não pode estar junto. A gente proporciona esses momentos pelo YouTube, mas não é a mesma coisa. O bom é isso aqui, esse ajuntamento. A gente está junto aqui, a gente partilhar a vida, a gente compartilhar a vida. E Jesus está dizendo, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas como eu vou amar se eu não estiver junto com os irmãos? Eu não tenho como amar lá de casa, não tem como eu amar de longe, não tem como eu expressar, porque amor, lá João hoje de manhã disse assim, olha, não ameis de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. Como que eu vou amar de fato e de verdade, se eu não convivo, se eu não estou perto dos meus irmãos, se eu não conheço a necessidade deles, se eu não sei o que está acontecendo com eles, se a minha vida não se envolve com a deles? Achei interessante, estava vindo para a igreja hoje, parei lá na casa do Luiz, meu genro, para pegar ele, para ele vir, para a gente vir para o ensaio, coloquei no WhatsApp, enquanto ele estava lá dentro, o nosso irmão Edson, que provavelmente está em casa agora, ele falou assim, pastor, hoje eu não vou, porque a Manuela fez uma cirurgia, e ela está dando febre, eu tenho medo de ir à igreja, e ela dá uma febre, precisa levar para o médico, e eu não estou aqui. Você fica tranquilo, acompanha a gente lá no YouTube, ele deve estar acompanhando. Mas esse senso de pertencimento de igreja, faz isso. Alguém te liga, porque sabe que você é pastor, e eu falei para ele, e o que eu disse para ele? Prontamente, nós vamos orar por ela lá na igreja, nós vamos orar pela Manuela. Porque esse senso de pertencimento, se algum membro do corpo está enfermo, está precisando de alguma coisa, a gente está aqui para orar. A gente está aqui para compartilhar, a gente está aqui para falar com os irmãos, a gente vamos orar, porque nós somos um corpo, porque nós pertencemos uns aos outros, entende? Então eu falei assim, fica tranquilo, nós vamos orar lá na igreja. Então, Jesus está dizendo que vos ameis uns aos outros. Quando a gente ama, a gente não quer ver nenhum dos irmãos sofrendo, nenhum. Como João disse lá de manhã, olha, como é que eu posso dizer que amo a Deus, que conheço a Deus, se eu sei que alguém tem alguma necessidade, está passando uma dificuldade, eu não me comprometo com ele, não me envolvo com ele para ajudá-lo nessa necessidade. E se especialmente esse tal é meu irmão, compartilha a vida na igreja comigo. Estão entendendo? Não pode, não pode, de jeito nenhum. Jesus está dizendo para nós aqui, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, só para a gente ter noção do quanto a gente precisa se aproximar uns dos outros na vida da igreja. O quanto a gente precisa conhecer uns aos outros, viver junto com os outros.
E aí Jesus vai, nesse ponto eu quero terminar nessa noite, mostrando que o que João já disse lá, quando ele disse, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui João, ele evidencia para nós o que o mundo, Jesus evidencia para nós, a relação nossa com o mundo. Olha, se ele nos manda amar os irmãos, ele diz que o mundo vai nutrir por nós. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, Jesus está dizendo aqui que a relação com o mundo é essa: o mundo nos odeia. E se o mundo ama a gente, isso é prova que nós somos de lá e não daqui. Se o mundo nos ama, se o mundo nos recebe, se o mundo não vê problema na nossa vida no meio deles, se a gente ali no meio não é um incômodo para eles de alguma maneira, eu acho interessante, eu vou num clube, né, jogar tênis, onde eu jogo o meu lazer, e eu acho interessante as coisas que eu já ouvi, passando por ali, uns falando, não, fulano não veio, ele deve estar na igreja, deve estar orando, deve estar fazendo não sei o quê, e é interessante que, acho que de tanto ouvir, aprenderam o crentez, né, aprenderam o evangeliquez, pessoas que nem vão à igreja, sabem falar o que acontece quando as pessoas vão à igreja, mas fala em termos de tripudiar, evidenciando esse ódio, entendeu? Evidenciando a aversão por essa vida das pessoas que vão à casa de Deus, buscar o Senhor, viver uma vida de comunidade, viver uma vida para a glória de Deus, quando no entendimento deles deveriam estar gastando o seu tempo vivendo uma vida para si mesmos. Entende? Então somos chamados para viver para a glória de Deus, e vivendo para a glória de Deus, nós vamos ter que enfrentar a mesma coisa que Jesus. Inclusive, verso 20 e 21 diz assim, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, ou seja, se me perseguiram a mim, Jesus, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa também. Nós precisamos estar no mundo, a Bíblia não diz para a gente sair do mundo, pelo contrário, na oração do capítulo 17, Jesus vai dizer para a gente fazer o quê? Está inserido no mundo, viver a vida no mundo junto com as pessoas, mas para que a gente tem que estar inserido lá? Para levar a Cristo Jesus, e não para ser um deles. Nós não somos. Nós não somos deste mundo, nós pertencemos agora ao reino de Deus, e devemos viver de acordo com os seus parâmetros, de acordo com as suas ordenanças. E aí, o que ele vai? Se me perseguiram a mim, perseguirão vocês também, mas se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa também. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E aqui termina o texto. O que Jesus está dizendo para nós? Olha, vocês não são maiores do que eu. Se me perseguiram, perseguirão vocês também. Mas se guardarem a minha palavra, guardarão a de vocês também. Por quê? Pressupondo que essa palavra nossa é a palavra de Deus através de nós, certo? Não é a nossa palavra, mas a palavra de Deus através de nós. E aí, ele termina dizendo, olha, eles farão isso porque eles não conhecem o meu nome. E no contexto aqui, nome significa a integralidade da pessoa, quem é Jesus. E no caso de Jesus, então, o seu nome o identifica. Jesus, o seu nome que identifica como homem, e Cristo, a sua missão, o seu ser divino. Então, porque não conhecem o meu nome, porque farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. O mundo não conhece o agricultor. O mundo não enxerga uma videira com ramos. O mundo tem uma visão muito pessoal, tem um sistema pessoal. Na verdade, o sistema é diabólico, mas as pessoas entram para dentro desse sistema, e no mundo se existe para si mesmo, para o prazer. Hoje, especialmente, que tem caracterizado o mundo, o hedonismo. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para me realizar, eu nasci para realizar os meus sonhos, eu nasci para mim, eu existo para mim, eu vivo para mim.
Isso tem entrado para dentro da igreja. Prova disso as músicas, né? Algumas mensagens, os coaches. O pessoal, tudo que é para você, para você, para você, para você, para mim, para mim, para mim. Não é verdade, é o tempo todo. É isso que a gente vê. Show de horror aí no meio do suposto povo evangélico. Não é verdade? Mas, meus amados irmãos, o evangelho é outra coisa. Jesus é a videira. E nós os ramos nessa videira. O que se espera dos ramos é a produção de fruto. O que se espera dos ramos é que eles tenham tudo aquilo que caracteriza a videira em si, no ramo. Tem um caráter da videira. Tem tudo aquilo que vem da videira e que se expressa no fruto produzido. A obediência, a existência da videira para cumprir o propósito do agricultor. O que se espera de nós é isso, como povo de Deus. O que se espera de nós como servos do Senhor Jesus Cristo é que nós entendamos que nós somos seus amigos, amigos de Jesus. Mas os amigos de Jesus são aqueles que fazem o que Ele ordena que se faça. Não são aqueles que têm uma ideia, mas aqueles que fazem a partir da palavra de Deus. E Ele enfatizou isso para nós aqui, em muito sentido para nós aqui, como nós devemos viver essa vida para a glória de Deus, segundo o propósito de Deus, que é o agricultor. E em especial, que essa expressão no mundo se dê no amar os irmãos. Especialmente eu queria pensar nisso nessa noite. Orar nesse momento por isso. Por essa proximidade que a gente precisa ter aqui na vida da igreja, na vida de comunidade. Esse senso de pertencimento, de fazer parte da igreja, estar linkados uns nos outros, de conhecer a vida uns dos outros, de orar uns pelos outros, de suprir a vida uns dos outros se necessário, mas estar junto, viver a vida junto. Apesar da pandemia, apesar do distanciamento, a gente não pode se separar, a gente não pode nutrir esse distanciamento, a gente tem que tomar todos os cuidados, é verdade, nós estamos aqui menosprezando de jeito nenhum o fator pandemia, o vírus, as suas reações, tudo aquilo que ele causa, mas nós não podemos permitir que isso molde a nossa vida, de jeito nenhum. Somos o povo de Deus, somos a igreja de Deus, chamados para viver juntinhos, chamados para viver perto uns dos outros, chamados para abençoar a vida dos outros, e assim é que a gente evidencia Cristo Jesus para esse mundo perdido. É assim que as pessoas vão conhecer Jesus através da nossa vida. Amém? Vamos orar nessa noite.